Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Bom, estudantes, hoje a nossa aula de matemática, ela é do Programa de Melhoria da Proficiência, o PROMP, e tem o projeto Aprova Brasil. E o PROMP é voltado para o 4º ano. Aqui aparece o livro que você já tem aí na sua casa, deve estar com você aí, então, por favor, inicialmente vou pedir que você pegue o livro, ok? Então, vamos lá novamente para ver, olha só, aqui o livro, ok? Do 4º ano, tá? Vamos lá então. O nosso tema de hoje é números e sistema de numeração decimal. E quem vai trabalhar com vocês no PROMP para o 4º ano é o professor Luiz Mauro Costa Nunes. O PROMP, que é do projeto Aprova Brasil, este livro aqui, que você deve tê-lo em mãos, como eu já disse. Caso você não o tenha, fale com a direção da sua escola para que você possa adquiri-lo. Até mesmo porque é de suma importância que você acompanhe as nossas aulas, né? Nós teremos 5 aulas antes de um simulado que nós faremos no mês de agosto. Então você observa aqui que é de suma importância que você acompanhe as aulas do PROMP para que você possa ter sucesso nesse simulado. O PROMP, com o projeto Aprova Brasil, ele propõe um monitoramento da aprendizagem a partir dos resultados nos simulados. Como eu já disse que nós teremos os simulados após 5 lições. Estes simulados vão ter em si relatórios pedagógicos. Então, teremos os simulados e eles vão gerar relatórios pedagógicos e o acompanhamento também da execução desse projeto. E, além do mais, também atividades complementares para aprofundar o tema trabalhado e para que você possa ter sucesso na sua caminhada. Então, aqui mais uma vez o livro, não se esqueçam, pega ele aí agora, por favor, tá? É de suma importância que você acompanhe as aulas com o livro nas mãos. Então, para acompanhar os estudantes em sua jornada de autoconhecimento e controle das emoções, o projeto Aprova Brasil traz uma turma de mascotes, cada uma representando um estado que pode ser alcançado pelas crianças. Esse estado aqui, um estado emocional, né? Então, nós temos a Nala, que é a coragem, a Yara e o Kaique, são 2 mascotes do engajamento, o 7 é o foco, o arroz é a emoção da estabilidade e a pipoca a emoção da alegria. Cada mascote tem em si os 2 polos da emoção que representa. Por exemplo, a pipoca, ela representa a alegria. O polo extremo seria a tristeza, né? Mas representando esses 2 polos, a gente vai sempre procurar ficar com o polo otimista. No caso, alegria, coragem, engajamento e foco, ok? E trata de forma lúdica e natural a possibilidade de oscilação desses estados emocionais, facilitando o diálogo na busca das emoções mais equilibradas que favorecem a aprendizagem. Então, não é todo dia que estamos 100% alegres, 100% engajados para fazer as atividades, né? Mas esse equilíbrio, as mascotes também nos ajudará. E tem uma mascote especial para o 4º ano, porque o projeto Aprova Brasil tem outras turmas, mas do 4º ano, que nós vamos trabalhar a partir de hoje, a mascote é vamos ver qual é? Aqui está, é a Nala, que vai ajudá-lo a frequentar os desafios com tranquilidade. Você lembra que a Nala representa o quê? A coragem, não é? Mas a coragem também tem outro polo, que é o qual? O medo. Então, vamos ver aqui o recadinho que a Nala tem para a gente. Você vai apresentar-se e vai contar um pouquinho dela.
Vamos lá? Olá, eu sou Nala, a mascote da coragem. A minha mãe é uma fada muito conhecida na cidade em que moro. Como minhas asas ainda não nasceram, minha mãe me deu uma capa de super-heroína que me dá muita coragem para enfrentar qualquer desafio. Posso contar um segredo? Morro de medo de salamandra. Sempre que eu vejo uma, tento me esconder e passar bem longe dela. Você pode acompanhar mais a apresentação da nossa mascote do 4º ano, que é a Nala, na página 3 do seu livro. Então veja, a Nala é a mascote da coragem, mas a Nala também tem medo como todos nós. E a nossa aula de hoje, nós não podemos esquecer, é sobre números e o sistema de numeração decimal. Mas o que é o número, né? O número é um objeto da matemática usado para descrever quantidade, ordem, código ou medida. O conceito de número provavelmente foi um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela humanidade no processo de contagem. Lógico, tudo que a humanidade, que a sociedade cria é para suprir a sua necessidade. E com os números não foi diferente, não. O homem aprendeu, o ser humano aprendeu a contar porque houve a necessidade de realizar, de encontrar quantidades. O sistema de numeração decimal tem as principais características. Olha, o sistema de numeração decimal, ele tem números, né, que os números são algarismos, e aliás, os números são infinitos, que é diferente, esse sinal aqui significa diferente, de algarismos. Os algarismos, eles são finitos, usamos apenas 9 símbolos, de 0 a 9, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, os algarismos, que são os símbolos, nós representamos os números. Os números são infinitos, os algarismos não. Números são símbolos, portanto, que representam quantidades. Quantidades. Quantos lápis de cor tem aí na sua bolsa? Quantas pessoas moram na sua casa? Isso indica quantidade. Os números também indicam ordem. Quem chegou em primeiro lugar na corrida? Quem senta na última fila da sua sala de aula? Qual é a última casa do seu quarteirão? Então indica ordem. Primeiro, segundo, último. Os números também indicam código, número de celular, número do seu CPF que você usa no Bolsa Família, a placa do carro, é tudo código. E medida. Os números também representam medidas. Quantos metros você tem de altura, quantos litros de água devemos tomar por dia, quantos graus está fazendo hoje na sua cidade, né? Quantas horas são neste momento, então indica medida. E a posição dos símbolos em um número é muito importante. Por isso dizemos que o sistema é posicional. Há vários outros sistemas que não são posicionais desde que os números começaram, os sistemas começaram a ser criados por diversos povos. Mas o nosso sistema é posicional. Então, o nosso sistema ele implica na seguinte questão. Se eu tenho, por exemplo, um número 21, olha só, eu tenho este algarismo 2 e este algarismo 1. Se eu mudo de posição, ou seja, coloco o 1 antes e o 2 depois, então ele vira um outro número. Aqui eu tenho 20, o que é 20? É 10 mais 10, não é isso? Então, aqui eu tenho 2 dezenas mais uma unidade, que é diferente desse aqui, que é 10 mais 2, que eu tenho aqui na realidade, então, 1 dezena mais 2 unidades. Uma coisa é você falar que alguém tem R$21, outra coisa é você falar que alguém tem 12. Então, são diferentes. O sistema de numeração decimal tem essa característica, ele é posicional. E ele foi um achado maravilhoso. Aqui cabe uma informação que esse sistema ele foi criado
pelos hindus, e os árabes, que eram grandes comerciantes, é que fizeram a divulgação no mundo inteiro por conta do comércio. Então, o sistema de numeração decimal, ele também recebe o nome de sistema indo-arábico. Aqui uma linha do tempo, se é que podemos chamar assim, de construção dos algarismos. Por quê? Atualmente nós usamos estes símbolos, não é verdade? Escrevemos desta forma, mas desde que começou a criação dos sistemas de numeração decimal, será que eles foram sempre escritos dessa forma? Então você pode observar aqui neste quadro, eu coloquei aqui já a partir do ano 300 a.C., com o sistema de numeração hindu. E você observa aqui que no decorrer dos anos, dos séculos, né, eles foram se aperfeiçoando, foram se transformando até chegar nos algarismos, nos símbolos que nós conhecemos até então. Né? Como tudo na vida, há um processo de aprimoramento. E a gente pensa que é sempre um aprimoramento para melhor, algo otimista. Você que nasceu quando era muito pequeno, não é a idade que você tem hoje. Com certeza houve uma passagem do tempo e uma modificação no seu estado físico e mental. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a primeira linha, onde está marcado o hindu, o sistema de numeração hindu na época de 300 a.C. Observe que na última coluna não aparece nada, ou seja, até então, neste momento, não tinha uma representação para o zero. O zero foi um dos últimos símbolos, um dos últimos algarismos a serem criados. Há um relato na história que quem criou este zero, claro que não foi só um povo, porque em determinado momento da história, vários povos tinham vários sistemas, mas quem começou a representar um símbolo para o zero foram 3 povos: os hindus, os babilônios e também um povo aqui da América, tá? Os maias, tá? Que começou a representação do zero e até chegar a tal qual os números conhecemos hoje até então, aqui na última linha. Só para você ver que é um processo de construção e que não desceu de paraquedas, por exemplo. Então aqui, continuando, nós vamos ler o número abaixo. Veja só. Aqui aparece este número. Você pode acompanhar esta parte na página 6 do seu livro, que você está com ele aí na sua casa. Observe, eu tenho aqui 500, eu tenho 40 e tenho 9, não é verdade? Qual a operação que aparece na formação desse número? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Você pode observar que entre esses números há um sinal de mais, então com certeza é a operação da adição. Quais são os termos da operação? 500 mais 40 mais 9. Os termos da operação numa adição são esses mesmos, o 500, o 40 e o 9. Continuando aqui, nós vamos observar que esse número pode ser representado assim. 500 mais 40 mais 9, que eu leio como 5 centenas, que é 500, nós sabemos que uma centena é 100, 4 dezenas, uma dezena é 10, 4 vezes 10, 40, e 9 unidades. Veja, representei aqui também num quadro, que a gente chama de quadro de valor. Observa bem, representei o 500, então eu tenho 5 centenas. Para o 500 eu tenho 0 dezenas e 0 unidades. Para o 40 eu já tenho 4 dezenas e 0 unidades. E o 9 representando 9 unidades. Somando tudo aqui, então, eu tenho 549. Vamos lá, então, dando continuidade. Observa aqui o número que Mário formou com 4 algarismos. Então, antes, observe aqui que nós estamos vendo no número 549, observe que são 3 algarismos. A partir de agora, nós vamos fazer a representação com 4 algarismos. Vamos ver quais são eles que Mário formou. Então, vamos lá. O 2, aparece também o 9, o 8 e também o 7. Então, este número tem quantas unidades de milhar?
Observe o número aqui. Então, ele tem 2 unidades de milhar, 9 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Isto aqui está na página 8 do seu livro, que você está aí com ele em mãos. Tá? Continuando aqui, observe, veja como Lucas, Raul e Ana representaram um mesmo número. Porque nós podemos representar um mesmo número de diversas maneiras. Observe aqui que Lucas usou algumas peças de um determinado jogo. Daqui a pouco nós vamos detalhar quais são as peças, de onde vêm essas peças que Lucas usou. E observe aqui que Raul, ele já escreveu o número por extenso. Então, 2.324. E aqui eu tenho Ana. Ana colocou a simbologia em algarismos. 2.324. Chama atenção para isso que nós acabamos de falar. Veja a posição do 2. Mudou de posição, ele adquire um novo valor. Como eu leio 2.000, né? E aqui este 2 está representando 2 dezenas, que é 20. Mas vamos detalhar mais os objetos que Lucas está usando para representar o valor dele. Ele usou, então, um material dourado. O material dourado, criado por uma grande estudiosa chamada Montessori, né? Ele usa peças, né? Com valores. E Lucas, então, utilizou dessas peças para representar o número 2.324. Eu vou detalhar mais um pouquinho aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. Assim, esse cubo maior que eu tenho aqui na mesa, ele representa, então, uma unidade de milhar. Uma placa representa uma centena, que é 100. Uma barra representa uma dezena, que é 10. E aqui, então, um cubinho representa uma unidade, como está especificado aqui no quadro. O que não pode deixar de você fazer, não posso deixar de recomendá-los. O sistema de numeração decimal, ao usar o material dourado, você tem que entender que são trocas que você tem que fazer. Por exemplo, 10 unidades. Então, eu pego aqui 10 cubinhos menores, tá? Não sei se ele está colocando aqui 10 cubinhos menores. Eu vou formar, então, uma dezena. Eu posso trocar esses 10 cubinhos menores por uma dezena, ou seja, por uma barrinha dessa. Observe, né? São 10, eu troco por uma barrinha dessa. Se eu pego, então, 10 barras, observe que interessante, se eu pego 10 barras aqui, eu vou ter, portanto, uma centena. Observe, eu posso fazer a troca. Com 10 dezenas, eu troco por uma centena. E se eu tiver, então, 10 centenas, eu posso fazer a troca por uma unidade de milhar. Isso é muito interessante para você entender o sistema de numeração decimal e entender qualquer operação matemática quando você usar o material dourado. Lembre-se de trocas que você tem que fazer, ok? Que é o que Lucas fez, né? Na hora que ele representou o número, né? Vamos só voltar lá para ver a representação de Lucas. Olha só. Ele representou uma unidade de milhar, então ele usou 2 cubos maiores, cada um representando 1.000, 2.000. Ele pegou 3 placas, cada uma 100, 300, né? E ele pegou 2 barrinhas, cada uma delas representando 10, 20. E pegou 4 unidades, ou seja, que número está representado aqui por Lucas? 2.324, ok?
Continuando aqui também, olha só. O ábaco é outro instrumento que também usamos para representar os números de acordo com a sua posição. Esse aqui é um ábaco na vertical, onde são colocadas contas ou argolas, e você já observa aqui que eu tenho unidade, dezena, centena e milhar, unidade de milhar. Quantas contas aparecem aqui? 6, então 6 unidades. Dezenas, 2, dezenas, 4, né? Centenas, 2 e milhar, 3. Então eu tenho aqui 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 2 unidades, formando o número 3.246. Continuando aqui, você observa que eu tenho mais 3 ábacos. Quais são os números representados no ábaco abaixo, nos ábacos abaixo? Eu tenho o ábaco A, ábaco B e o ábaco C. No A, observe, né? Eu vou começar aqui com as centenas, 2 centenas, eu tenho 7 dezenas e tenho então 5 unidades. Então, 275. Aqui você observa que eu tenho no ábaco B 2 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. Então, eu tenho 2.314. Né? E no C, eu tenho 1 centena, 100, 3 dezenas, 30 e 5 unidades, 5. Então, 135. Vamos continuar aqui. A escola em que Márcia trabalha recebeu cadernos para serem distribuídos para os estudantes. Quantos cadernos a escola de Márcia recebeu de acordo com o que está indicado nas caixas abaixo? Observe aqui as caixas maiores, representando cada uma delas uma unidade de milhar. Essas aqui indicando 100, são 3, então são 3 centenas. As dezenas indicam 10. Professor, tem 4. Não, mas 2 aqui são 6 dezenas. E as pequenininhas aqui, as menorzinhas, indicando unidades, que são 4. Então, quantos cadernos a escola de Márcia recebeu? 2.364. Ok? Continuando aqui, vamos praticar. Esse aqui é para você terminar aí na sua casa. Vamos ver. Os números que estão escritos nos cartões coloridos são compostos pelos presentes no quadro, porém, eles estão misturados. Veja, esses 3 números, nesses 3 cartões, a composição deles está aqui embaixo. Mas está tudo misturado. Então, encontre os valores posicionais dos algarismos que formam cada número e pinte-os com o valor correspondente. Vou começar aqui para você terminar, para você ter uma noção. Olha, aqui eu tenho um número com 5 algarismos, então 51.493. Então, a composição dele, que é o que nós estamos fazendo, a composição. 51.000, então eu começo com 50.000. Vou pintar esse aqui de azul, 50.000, onde eu tenho 10.000. 10.000 não, desculpa, 1.000. Aqui, né? 50.000 mais 1.000, 51.000. 400, onde que está 400? Aqui, vou pintar de azul. 90, aqui. E onde que tenho 3 unidades? Aqui logo abaixo do 90. Então, você vai pintar a decomposição dos números de azul, acho que corresponde à primeira cartela, de verde e depois de amarelo, ok? E, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, tá? Atenção, o uso de máscaras de pano não substitui as medidas de prevenção como o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos. Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.